O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo desse programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Bom, meus irmãos, como nós normalmente fazemos, nós sempre damos aí uma opção de leitura e de estudo a todos vocês. Então, nesse programa, eu gostaria de oferecer a vocês, de mostrar a vocês esse livro de Allan Kardec. O título dele é Viagem Espírita em 1862. Essa foi uma viagem que Kardec fez, levou Kardec a visitar acima de 20 diferentes cidades da França. Ele presidiu várias reuniões e foi motivado com a atenção de um convite de mais de 500 espíritas da cidade de Lyon. E no decorrer dessas 6 semanas, em 1862, do outono ao inverno, e através de muita chuva, de frio, neve, foi que Kardec colheu muitas informações, fez diversos pronunciamentos, depoimentos, observações e juntou tudo aqui nesse livro. Então essas palestras de Kardec, tudo que ele colheu, serve de um grande aprendizado para todos nós espíritas, para grupos espíritas, tanto no que diz respeito à organização e administração de sociedades espíritas. Então fica aí a dica de leitura, de estudo, Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Esse livro aqui você pode adquirir lá na Banca Espírita, é só fazer o seu pedido, aproveitando também para fortalecer que a Banca Espírita agora tem aqueles cartõezinhos, né, de presente. Então você pode passar lá na Banca Espírita, adquirir o seu cartão, presentear uma pessoa. Tem cartão de 10, 15, 13, 20, enfim, vários e diversos valores que você pode comprar, presentear a pessoa, e você pode até sugerir o estudo e a leitura desse livro de Allan Kardec. Fica aí a nossa dica. Bom, hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Estamos aqui eu e a Nancy, né, Nancy? Isso. Nós fizemos aí essa opção de buscar, pelo menos uma vez ou outra, né, fazer um programa juntos, escolher um tema em evidência, né, e tentar levar isso de uma maneira simples para todos esses nossos irmãos. Com certeza. E hoje nós escolhemos aqui, né, o tema foi sugerido por você, eu acho que, né, perfeito, desencarne coletivo, né? É um tema que está muito em evidência, a gente vê os problemas que têm ocorrido no planeta e vamos falar basicamente no nosso país, né, nessas últimas semanas, né, nesses últimos meses. Então, desencarne coletivo, o que é o desencarne? Desencarne é a morte, né? Coletivo é a morte de várias pessoas no mesmo evento, causadas, né, por um mesmo fato. Sim. Então, esse é o desencarne coletivo. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: como é que a doutrina espírita analisa esse desencarne coletivo? Pelo que a gente estuda da doutrina espírita, eles nos dizem o seguinte: ocorre um desencarne coletivo por meio de um acidente, de uma catástrofe, quando algum grupo de pessoas, ou um grande grupo de pessoas, desencarna ali juntos, né? E por que que isso ocorre? Porque essas criaturas, né, elas se comprometeram em vidas passadas, em vidas pregressas, às vezes de forma semelhante, com problemas semelhantes. Então, elas pedem para resgatar esses débitos.
Então, ainda na espiritualidade, elas são agrupadas, né, para que realmente isso aconteça com aquele grupo de pessoas. Então, isso é fácil da gente constatar, Sandro, quando existe, por exemplo, uma queda de um avião. Né? Então, as pessoas que estão ali, a grande maioria não se conhece, às vezes são de países diferentes, de religiões diferentes, mas que sofrem um acidente onde todo mundo desencarna. E a gente acha assim, nossa, por que aconteceu isso com pessoas de vários lugares, né, do mundo? Porque na espiritualidade isso já estava programado. E isso não é uma programação da espiritualidade. Essa é uma programação do espírito, que pede esse tipo de prova, né, para passar por isso. Né? Eu acho que esse ponto aí é extremamente importante a gente tocar, porque isso não quer dizer que todas aquelas pessoas estiveram desencarnadas juntas, fizeram uma reunião na espiritualidade e combinaram que iriam desencarnar juntos naquele avião. Não, eles precisam e necessitam daquele resgate, daquele tipo de desencarne, daquele tipo de morte. Isso. Então, através, né, de uma sensibilidade, a espiritualidade sabe que vai acontecer tal episódio, sim, né? Sim. Reúne aquelas pessoas por intuição, né? Existe uma força de atração, exatamente, né? Que leva aquele espírito até aquele local para que aquele fato, quando ocorra, aqueles espíritos estejam naquele momento reunidos. Não quer dizer que todos eles tenham cometido a mesma falha em outra encarnação, né? Mas são débitos semelhantes, né? Sim. São débitos semelhantes. Mas é o que a gente tem e de resposta da espiritualidade sobre esse tipo de catástrofe que abala tanto as pessoas e nós também, lógico. O sofrimento alheio sempre faz com que a gente se entristeça, né? A gente... Naturalmente que não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, né? Mas existe um objetivo nesse processo de desencarne, né? E aí eu te perguntaria... Que objetivos são esses? Desse resgate, né? Desse resgate. Nós fomos procurar a resposta no Livro dos Espíritos. Então, na resposta da pergunta 740, eles dizem assim, são provas que propiciam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a resignação ante a vontade de Deus. Tá? Então, essas calamidades são necessárias para fazer com que as coisas cheguem a um determinado ponto comum, não é? São necessárias, mas e esses resgates, eles proporcionam a esses que passam por esta experiência essa capacidade de desenvolver a resignação, né, diante da vontade de Deus, porque o que a gente percebe é que a maioria das criaturas sabe que a única coisa que nós não podemos deixar de lado é a ideia da morte, não é? Mas ninguém quer, todo mundo adia, todo mundo deixa para mais tarde. E como ela é uma coisa que tem que acontecer, então essa resignação faz com que as pessoas aceitem de uma forma melhor e sejam acolhidas, né, na espiritualidade. Todo mundo quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, exatamente. Eu quase inverti aqui a ordem. Né? Outra coisa que nós achamos interessante é que, nesse momento do desencarne, no Evangelho, acho que no capítulo 14, se não me engano, eles dizem o seguinte, não é o momento de se murmurar, né? De chorar por aquilo que está acontecendo, mas é um momento de aceitação, porque sempre quando existe um problema desse, né, uma catástrofe desse tamanho que nós temos visto ultimamente, é sinal de que essas provas, que são tão difíceis, estão terminando. Né? Então, nós não devemos dizer, por que fulano, ou por que meu filho, ou por que eu, ou por que... Não, isso é sinal de que nós estamos resgatando aquele débito, né? E nós deveríamos se sentir aliviados
quando nós aceitamos essas provações, vamos dizer assim, entre aspas, com amor em Deus. Todo aquele que aceita, é mais fácil dele passar por essa provação. E nós sabemos que todos nós somos muito endividados, né? E que essa encarnação que nós estamos vivendo hoje é uma oportunidade única de nós resgatarmos. Então, tudo aquilo pelo qual nós passamos, muitas vezes nós escolhemos, né? Existem as provas e as expiações. As provas, normalmente, nós escolhemos passar por elas, né? Quando nós já temos essa capacidade de discernimento, os espíritos nos dizem que nós escolhemos as nossas provas. Então, quem sabe esses resgates também se constituem provas que foram escolhidas. Não, eu quero passar por essa prova porque é necessário para a minha evolução, né? Então, nós temos que entender por esse ângulo também. E quando não, né? Quando são expiações, nós vemos depois, dentro da literatura espírita, o sofrimento daquele que desencarna e que não entende o que aconteceu e a dificuldade mesmo que a espiritualidade tem, a espiritualidade maior tem de acolhê-lo. Então, quanto mais consciência nós tivermos de que esta encarnação é uma oportunidade que nós temos de crescimento moral e que tudo aquilo que nós temos que passar, né? Tudo aquilo que nós pedimos para passar e que Deus, como é soberanamente bom e justo, Ele não vai aliviar a nossa prova, porque aquilo é necessário para o nosso crescimento, né? Então, quando nós aceitamos isso, fica mais tranquilo, não só para aquele que desencarna, mas também para a própria família, né? Porque eu acho que num desencarne coletivo, a espiritualidade também nos fala que, normalmente, antes que, por exemplo, aconteça uma explosão, aquele espírito já desencarnou. Quer dizer, ele não participou daquele momento trágico, sim, né? Sim. Então, outro dia eu estava vendo a reportagem e essas semanas foram, assim, bastante trágicas, né? Com relação às reportagens, dos meninos que estavam no Flamengo. No CT do Flamengo. Então, qual foi a conclusão de que eles chegaram? Eles estavam dormindo e eles morreram por asfixia. Quer dizer, eles não sentiram o ardor do fogo, né? Mas eles estavam dormindo. Quer dizer, provavelmente foi a transposição desta vida para outra vida sem que eles percebessem nada, né? A literatura espírita, ela traz alguns exemplos e a espiritualidade superior sempre diz que nesses eventos, né, em que desencarnam muitas pessoas, né, porque nós já tivemos aí desencarnes de 230 mil, 100 mil pessoas. Depois eu até fiz algumas anotações aqui para a gente citar algumas tragédias, né, ditas tragédias, que existe, a espiritualidade monta um suporte próximo ao local para auxiliar com muito mais rapidez a esses espíritos, né, que iniciam já nesse processo de desencarne, que vão desencarnar no acidente aéreo, né, no tsunami, né, numa barragem, como foi o caso lá de Brumadinho, né? Então, quer dizer, já existe todo um preparo anterior. Um aparato, né? A espiritualidade já sabendo que aquilo vai ocorrer, a espiritualidade já se prepara. Outra coisa importante a gente dizer e a gente ressaltar é que a gente sabe, a gente está colocando aqui uma visão espírita, né, passando para as pessoas o que a gente acredita, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito, né, dessa aceitação tão branda, tão pacífica, né? E é lógico que a gente sabe que as pessoas sofrem. Né? Existe um sofrimento da família, é uma dor enorme, né? A aceitação, ela não vai nunca diminuir a sua dor, né? O fato de você aceitar não vai diminuir a dor que você sente, nem a saudade que a pessoa sente.
daquele que parte, né? Mas ela vai te ajudar a seguir a trajetória que você tem que seguir. Sim, né? exatamente. Sem os dramas, né? Sem os problemas psicológicos que podem ser acarretados através de problemas tão grandes, né? Tão graves quanto esse. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte: você acha que isso tudo é novo? Esse desencarne coletivo? Ou isso já acontece há muito tempo? Não, nós percebemos através da história que sempre isso existiu, não é? Nós temos lá desde Pompeia, Sim, né? pois é. No Vesúvio, que foi dizimada Uma cidade toda, inteira, né? em questão de segundos também. Segundos, e foi a cinza que matou, né? Exatamente. Não foram as lavas, foram as Não, cinzas. foram. Manteve a cidade totalmente intacta, tanto que petrificada. pode ser estudado, né? Então, eu queria entrar mais ou menos por esse caminho, né? Por exemplo, o que se aprende com os desencarnes coletivos, né? Por exemplo, uma tsunami lá em 2004 na Indonésia que pegou 14 países e vitimou 230 mil pessoas, mais ou menos, né? Quer dizer, morreu gente boa, como a gente diz aqui, porque você estava dizendo isso, né? Uma pessoa tão boa morrer dessa maneira, tal. A nossa visão é momentânea, é essa encarnação. Né? A maioria das pessoas pensa no agora, a gente esquece de que nós somos espíritos imortais. Então, em 230 mil pessoas, morreram pessoas que são julgadas muito boas, pessoas que não são tão boas, espíritos mais evoluídos. Como é que a gente pode tirar disso algo bom, né? Como é que Deus permite que isso ocorra, que 230 mil pessoas morram em uma tragédia, e serve de como a humanidade pode colher algo bom aqui? Né? Eu acredito, Sandro, e pelo que a gente tem da literatura espírita, que tudo isso faça parte da lei do progresso. Porque como nós sabemos, nós aprendemos através do espiritismo, nós fomos criados simples e ignorantes e o nosso destino é a perfeição. Cada encarnação que nós temos é uma oportunidade grandiosa, uma oportunidade única, não é? Que nós temos a cada encarnação, de evoluirmos. Então, o que a gente percebe através da história da humanidade? Nós fomos evoluindo e evoluímos até rápido demais intelectualmente, né? Mas moralmente ainda resta muito a desejar, não é? Nós ainda temos muito que aprender. Nós ainda estamos muito presos aos nossos 5 sentidos, não é? Então nós acreditamos naquilo que nós tocamos, naquilo que nós vemos, ouvimos, não é? Então ainda temos muito que crescer. E às vezes esses eventos, esses acontecimentos, eles dão uma chacoalhada, né? Balança um pouco a gente. Desperta a humanidade. Desperta para dizer assim, nossa, será que o mundo é só isso que nós estamos vivendo? Será que é só esse materialismo, né, que é importante? Será que é só o meu círculo familiar que é o mais importante? E nós passamos a olhar o mundo de uma outra maneira. Então, quando você vê na televisão essas notícias dos refugiados, eu, pelo menos, me sinto assim, tão pequenina, tão, com as mãos tão amarradas, porque eu falo assim, meu Deus, o que é que a gente pode fazer? E se fosse eu que estivesse ali numa fila esperando para entrar num país, para poder ter uma vida digna, dar uma vida digna aos meus filhos, como é que eu estaria me sentindo? Então, isso desperta na gente, e principalmente as pessoas que têm essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita e saber que o mundo não se resume no nosso mundinho particular, né? E que nós somos todos criaturas criadas por Deus e que todos nós temos o mesmo destino, e que para que nós possamos atingir esse destino nós temos que estar unidos, né? Então, isso dói demais, isso dói muito. E quando nós vemos, no caso, o tema de hoje, um desencarne coletivo, nós pensamos assim, estes já cumpriram a sua missão, né?
Então, dói para quem fica, lógico que dói. Perder, não vamos dizer perder, nós não dizemos perder, mas o afastamento da pessoa que a gente ama, seja o pai, o filho, o irmão, que seja lá quem for. A semana passada eu perdi houve o desencarne de uma amiga que 24 horas antes nós estávamos juntas. Então, aquilo me abalou profundamente no primeiro momento. Eu disse, nossa, mas eu estava com ela. Mas depois comecei a pensar, bom, meu Deus, ela cumpriu a tarefa dela. Que bom que ela cumpriu, né? Então fica a saudade, mas não fica a tristeza, não fica aquela coisa que mexe por dentro, que te deixa sufocado, né? Nenhuma revolta. Numa revolta, exatamente. E seria bom se as pessoas pudessem encarar isto sem revolta. Porque o que a gente percebe é justamente isso, né? Por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que né? E isso é muito ruim para a gente. O que nós temos que entender? É que todo aquele que desencarna não é uma coisa que acontece por acaso. Chegou o momento dele, ele iria desencarnar naquele dia, naquele horário, de qualquer maneira, não é? Então, se nós aceitarmos isso e se nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele força e coragem para podermos continuar na nossa caminhada, porque nós temos que pensar nisso. Se eu estou aqui, é porque Deus ainda tem um propósito para mim. Sim. Não é? Ele se foi, porque ele terminou a sua tarefa. No Evangelho há uma exemplificação que diz assim, se nós estivéssemos presos com alguém e esse alguém recebesse a liberdade, nós iríamos ficar tristes? Não, nós iríamos ficar felizes por ele, porque ele conseguiu a sua libertação, né? Então é a mesma coisa do desencarne. Quando nós olhamos por esse lado, nós pensamos assim, poxa, essa pessoa já completou a sua tarefa, né? Então, eu vou sofrer a ausência, eu vou sentir saudades, mas eu tenho que lembrar o quê? Quais foram os momentos que nós passamos juntos? O que eu posso tirar de tudo isso que nós passamos juntos? Né? Então, isso alivia muito essa dor, essa falta, né, que a gente sente, esse vazio que parece que fica no coração da gente quando a gente perde alguém. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos sim. E a gente volta já já, continuando esse assunto interessante aqui. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre desencarne coletivo, um tema extremamente atual. Nós estamos aí vivenciando esse momento de transição do nosso planeta. Portanto, esses eventos, esses fatos, eles ocorrerão, segundo as informações da espiritualidade, com mais frequência, e não é que eles nunca deixaram de existir. Vocês já viram até agora que esses problemas sempre ocorreram.
Só que hoje em dia existem mais pessoas encarnadas, mais espíritos, né, encarnados, portanto, a velocidade da informação é muito grande. Então, um fato que ocorre na China, em 15 segundos, através do WhatsApp e das redes sociais, ela está aqui entre nós. Então, essa velocidade e o número de pessoas, quando ocorre uma tragédia, fatalmente, muito mais pessoas irão desencarnar e irão sofrer, né? E a gente comentou aqui de Pompeia, lá no ano de 79, né, o Vesúvio, quando estourou, dizimou uma cidade. Em 2004, na Indonésia, pegou 14 países, quase 230 mil pessoas foram vitimadas. Teve o terremoto do Tahiti em 2010, mais de 100 mil pessoas mortas e outras 100 desaparecidas. Vamos trazer aqui para o Brasil, 1961, o circo em Niterói, Sim. né, Nancy? Sim. Ali foram mais de 500 vítimas. Sim. E depois a gente teve a comunicação do irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, dizendo que aqueles irmãos, eles estavam resgatando, né, fatos do cristianismo primitivo, né? E você terminou, a gente terminou o bloco anterior com uma fala sua que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente tem que, né, passar para as pessoas. Todos esses fatos, todas essas pessoas que morreram, que desencarnaram nesses eventos, elas iriam desencarnar de qualquer maneira. Sim. Né? Então, elas não desencarnaram porque ocorreu este evento. Sim. Se não ocorre o evento, ela iria desencarnar da mesma maneira, sim, ou através do afogamento, de um acidente, né, do fogo, enfim, da mesma maneira, só que individualmente. Sim. Né? O coletivo é porque aquele grupo, aquelas pessoas, têm a necessidade de desencarnar daquela maneira, através daquele fato. Né? Aquele é o processo. E é mais fácil para a espiritualidade utilizar um grande evento, porque aí também choca, digamos assim, a população, causa um despertamento, sim, maior, né? E isso traz ensinamentos. Sim. Né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas dizem, mas se ele não tivesse lá, ele não teria morrido. Sim. Ele morreria da mesma maneira. Morreria da mesma forma. Né? Era o dia dele, estava com a passagem comprada. Isso aí, isso aí. Como diria meu avô, puxou a fichinha lá em cima, saiu o nome, chama lá, porque não tem jeito, tem que ir. Né? Então, pode falar. Sandro, o que a gente aprende também com a doutrina espírita é o seguinte: se nós olharmos os evangelhos de Marcos, Mateus e João, eles falam sobre essas calamidades que iriam acontecer com mais frequência, sim, não é? E a doutrina espírita nos explica o seguinte: nós estamos passando por um momento de transformação. E a gente sabe que toda transformação, que toda reforma, ela causa um certo tumulto. Uma comoção. Exatamente. Então, haja vista quando nós vamos fazer alguma reforma na nossa casa, né? Tudo vira de cabeça para baixo. Verdade. Mas os resultados depois sempre são bons, quando nós fazemos as coisas direito. Então, esse nosso momento atual, você falou de tudo isso que ocorreu na humanidade. Mas hoje em dia nós estamos sentindo que esses fatos têm ocorrido com mais frequência e, assim, de uma maneira mais rápida, né? Então, por quê? Porque nós estamos passando por um momento de transformação. A Terra está se renovando. Vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, essas calamidades são necessárias para que nós possamos adentrar a um mundo novo. Não que o nosso mundo vá acabar, não é isso. O que vai acabar, como diz Kardec na Gênese, é esse mundo velho. Esse mundo onde as pessoas ainda cultivam o materialismo, o individualismo, o egoísmo e todos os ismos que só fazem com que o progresso não avance como deveria. E essas calamidades são necessárias porque quando Deus percebe que nós estamos bem
alicerçados na nossa zona de conforto, quer dizer, nós não aproveitamos as oportunidades que nos são oferecidas, ele nos utiliza desses mecanismos justamente para isso, como eu te falei, para dar aquele chacoalhão, para despertar as pessoas, sabe? Se vocês não mudarem, esse mundo não vai mudar. E ele precisa mudar, já está mais do que na hora de começar essa mudança. Então, enquanto não houver essa conscientização de que nós vamos ter um mundo melhor se nós nos melhorarmos interiormente, né, essas coisas vão acontecer. E cada vez com uma potência maior. Sim. Né? Então, são necessários. Ah, é difícil aceitar? É difícil aceitar. Mas por que é difícil aceitar? Porque a grande maioria da humanidade não aceita sair da sua zona de conforto, não aceita mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir em relação ao seu semelhante, a olhar para fora de si, né? Para ver que o mundo não é só esse nosso país, não é só a nossa região, a nossa casa, o nosso muro bem alto, com grades e tal. Nós estamos tentando fazer com que o mal não nos atinja. Mas isso o caminho não é esse. Nós temos que tentar reverter essa situação, transformar o mal em bem, olhando o nosso semelhante como nós olhamos para os nossos irmãos, como nós olhamos para os nossos filhos, desejando a eles o que nós desejamos para nós também. Então, quando nós tivermos essa capacidade de olhar o próximo com olhos de amor, como diz Joana de Ângeles, as coisas vão começar a mudar. Então, essas catástrofes, esses acidentes grandiosos, talvez não sejam mais necessários, porque nós já vamos ter essa condição de saber o que é bom e o que é ruim e escolher o bom. Né? Não só para nós, mas para todo mundo também. E pegando esse gancho aí nessa transição, tem um trecho da Gênesis no capítulo 18, item 12, que diz que a humanidade é um ser coletivo. Sim. No qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Então, se a gente pegar isso para refletir, veja a profundidade. A humanidade é um ser coletivo. Então, sim, o planeta, né, o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra, evoluem e precisam acompanhar a evolução, né, sim, do globo. Sim. Como o planeta está se transformando, a humanidade tem que se transformar. Sim. E cada um de nós, como ele diz aqui, né, individualmente, né, ou ao contrário, né, temos que acompanhar essa evolução. Sim. Então, é necessário esse exercício de aceitação, né, esse exercício de entendimento, isso, dentro do que ocorre no coletivo. Nós fazemos parte de um todo, né? Sim. Então, é como o nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona bem se o coração funcionar bem, se o rim, não é? E todos os órgãos têm que estar em perfeita harmonia. Então, o que ele diz na Gênesis é exatamente isso. A humanidade é um ser coletivo. Então, se alguém não está bem, a humanidade não está bem, né? Se algum ser humano ou se alguma raça, algum povo não está bem, a humanidade não está bem. Né? É reflexo. Né? Um espírito antigo dizia isso, o seu Geraldinho dizia: como é que eu posso ser feliz se o meu vizinho está triste? Né? Se eu sair de casa e vejo o meu vizinho triste, como é que eu posso sair de casa irradiante? Né? Então eu preciso saber o que está acontecendo com ele. E no estudo aprofundado, um estudo mais profundo da doutrina espírita, nós sabemos que esse ser coletivo começa lá no mineral. Sim, né? Sim. Então essa energia ela vem evoluindo, como tudo evolui no planeta, né? Ela começa no mineral, passa para o vegetal, para o animal, até despertar no hominal. Então é necessário que a gente tenha essa visão de coletividade. Né? Agora eu queria também fazer um reforço aqui, dar alguns exemplos, né? Porque, por exemplo, as pessoas dessa tragédia de Brumadinho, né? O que se pode tirar disso aí, de bom? Né? Que visão boa, se é que as pessoas
entendem que a gente está né, falando sobre a doutrina espírita e a gente procura algo para se agarrar, né? O que a gente pode tirar de bom dessa experiência trágica que ocorreu em Brumadinho? A parte tecnológica, talvez, né? O encerramento desse tipo de amontoar os restos minerais, quer dizer, isso vai mudar, vai ter que ser feito a seco. Então, quer dizer, existem coisas boas, né? Já que essas pessoas teriam obrigatoriamente que morrer, que desencarnar através de um fato parecido, fosse em Brumadinho ou fosse individualmente, é necessário a gente trazer essa clareza, né? As pessoas desencarnariam da mesma maneira, mas já que houve a oportunidade de uni-las e colocá-las ali, que se aproveite esse evento para despertar algo que seja em proveito do futuro. Não momentaneamente, não instantaneamente, não agora, no momento atual, mas para o futuro, né? Uma doença, por exemplo, como lá a febre espanhola, né, a gripe espanhola, que dizimou muita gente, o que desperta isso na humanidade? A ciência, não é? O estudo da medicina, o desenvolvimento da vacina, e aí unem-se os países, né, pessoas de diferentes credos, de diferentes crenças, de diferentes línguas, se unem com um único objetivo: encontrar a cura para uma doença que está dizimando, né, a população. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desencarnam através desses problemas, mas existe nisso tudo o quê? A união. Foi aquilo que você falou, a congregação, né? Através do amor. Eu acredito também, Sandro, que é uma oportunidade que Deus coloca para o homem, né? Para ele evoluir intelectualmente. Você citou alguns fatos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dizimou milhões e milhões de pessoas. Mas o avanço que nós tivemos após a Segunda Guerra Mundial, os analistas, os cientistas reafirmam que nunca houve uma evolução tão rápida da parte intelectual do homem como aconteceu nesses 50 anos após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, foram descobertos remédios assim importantes, novas tecnologias, né? O computador que surgiu depois da Segunda Guerra, então tantas outras coisas. Então tudo o que acontece nós podemos tirar algo positivo. Até da morte nós podemos tirar algo positivo. Porque muitas vezes, quando morre uma pessoa que nós gostamos muito e a gente diz assim, e agora o que eu faço da minha vida? Eu não sei viver sem essa pessoa, eu vou acabar aprendendo a viver, né? Eu vou ter que caminhar pelos meus próprios passos. Eu vou descobrir coisas que até então eu não tinha descoberto, porque eu me apoiava nessa criatura que estava do meu lado, seja pai ou esposo, né? Mas eu aprendo a ser eu mesmo, a pensar por mim mesmo. O mesmo acontece com a coletividade. Então, quando acontece um fato como esse de Brumadinho, é como você falou, vamos repensar os projetos daqui para frente, para que isso não torne a acontecer. Vamos estimular as inteligências que estão trabalhando nesses projetos para que outras alternativas sejam encontradas, não é? E uma outra coisa que nós percebemos é que isso tudo desperta uma solidariedade incrível, porque as pessoas passam a agir instantaneamente, né? Todo mundo se volta para aquela situação, todo mundo deixa os seus afazeres mais prementes, mais importantes, para tentar ajudar de alguma forma, e a gente viu bem isso em todas as situações que ocorreram, tem ocorrido desde o início do ano. Quer dizer, esse despertamento da população em geral, da criatura humana, para pensar, isso podia ter acontecido comigo, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então, isso tudo é muito importante. Esse é o lado positivo, né? De você ver as pessoas trabalhando em prol de pessoas desconhecidas, pessoas que nem sabem quem são, como vivem, nada disso. Mas essa solidariedade, essa fraternidade que desperta e essa
e esse lado ainda que material, mas de não se cometer mais erros como esses. Então, isso é um lado positivo, né? Porque enquanto as coisas estão caminhando tranquilas, não se muda nada. Não tem um ditado, o time que está ganhando não se mexe, não é? Então, é a mesma coisa. Então, tá bem, o avião tem 25 anos, mas ele está ótimo. Não, vamos pensar em alternativas para que esse tipo de acidente não ocorra mais com esse tipo de aeronave, não é? O que pode ser ampliado, o que pode ser modificado, o que pode ser incrementado para que uma pane não aconteça de uma forma tão inexpressiva assim. O avião estava bem, foi todo vistoriado e estava bem, mas aconteceu, caiu, pegou fogo e matou as pessoas. Você falou em acidente aéreo e eu também hoje estava buscando, né, esses tipos de acidentes, essas catástrofes. E aí 2 aeronaves em 1977, nas Ilhas Canárias. Sim, né? Foram 600 pessoas que morreram no evento, bateram em solo. Né? E houve uma série de fatos que levaram àquele momento. O piloto resolveu reabastecer, né? Atrasou um pouco o voo. Quer dizer, houve tantos contratempos que os estudiosos chegaram à conclusão, os cientistas, que aquilo ali estava programado para acontecer, porque não era possível que tanta coisa ocorresse com 2 aviões e eles se chocassem em solo. Então, quer dizer, 600 pessoas deveriam morrer naquele momento, né? Sim. E a gente tem que entender também o seguinte, isso causa muito espanto, né? Isso causa muita comoção, mas outras mortes coletivas ocorrem no país, né? Através da política. Sim. Quantos morrem em hospitais diariamente? Não estamos aqui falando de 1 ou 2 ou 3, estamos falando de centenas de pessoas no nosso país que morrem por causa de corrupção, por causa de desvio de dinheiro, de verba, de roubo. São mortes. Negligências, não é? Né? E são mortes que fazem parte desse. Só que o que afeta mais ao ser humano é o noticiário, né? É o fato de morrerem juntas realmente dentro de um evento, né? Então, isso é necessário que esse despertamento se torne cada vez mais, que aflore cada vez mais, né? E é importante a gente falar para as pessoas que a gente não está aqui fazendo nenhuma defesa de guerra, nem de catástrofes, achando... Não, nós estamos tentando ver o lado positivo, porque toda tragédia tem um lado bom. Sim. Né? Assim como a morte, você mesmo disse, né? A nossa libertação, que a gente deixa o nosso aparelho físico. Agora eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Será o fim do mundo? Não exatamente como nós imaginamos, né? Mas como eu disse anteriormente, é o fim desse mundo velho, né? Onde ainda dominam tantas paixões, tantas coisas que só fazem mal às criaturas, né? E esse despertar do homem novo será muito importante para todos nós que continuarmos habitando a Terra, porque nós sabemos que, embora a Terra passe para um mundo de regeneração, nós certamente, né, aqueles que conseguirem evoluir, vão continuar reencarnando na Terra e aprendendo. Mas não é exatamente um fim, não, é um recomeço, não é? E de uma forma muito mais alentadora, porque um mundo de regeneração, embora nele ainda exista a dor, mas é uma forma diferente de ver as coisas, de analisar, e a gente já tem uma consciência melhor do nosso papel como espíritos encarnados, né? Então, eu acredito assim que nós estamos vivendo um processo, esse pelo qual nós estamos passando nesse século XXI, e esse processo é muito importante e nós precisamos sempre tentar entender como é que Deus age em relação a nós. Porque claro está que Ele é soberanamente bom e justo, claro está que Ele ama todos nós da mesma maneira e que Ele nos dá aquilo que é o melhor. Assim como nós damos para os nossos filhos, Ele nos dá aquilo que é melhor para o nosso crescimento moral.
né? Então, infelizmente, ainda estamos muito atrasados moralmente e precisamos desses abalos, precisamos dessa comoção para despertar em nós sentimentos que nós trazemos latentes no nosso coração, né? E a fraternidade é um deles, né? O amor ao próximo, que Jesus apregou tanto durante toda a sua caminhada, ele falou sobre isso, que nós devíamos amar até os nossos inimigos, né? Que deveríamos dar a outra face, que isso há 2000 anos atrás ele já pregoava. E nós ainda continuamos incidindo nos mesmos erros. Então, o dia em que a humanidade passar a agir de uma outra forma, a pensar, né, como um ser coletivo que nós somos, e que uma pedra no meu sapato não atinge só a mim, mas atinge o meu semelhante também, né? Então, todas essas questões serão modificadas e nós vamos poder encarar esses eventos de uma forma mais tranquila. É isso que nós estamos tentando passar hoje para as pessoas. Não é que você não vá ficar triste, não é que você não vá sofrer, mas você vai encarar de uma forma mais tranquila. E essa tranquilidade é necessária para o nosso continuar, para essa nossa caminhada. Perfeito. Não é bom? Não preciso falar mais nada. Nancy, muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro, essa nossa conversa, que nós tenhamos mais oportunidades, por né? Você ter se aprofundado, ter estudado, você sabe da minha admiração por você, então eu te agradeço demais. Eu que agradeço Tá de poder falar também. Meus irmãos, muita paz a todos e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.